Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá, bem-vindo ao evento Brasil Eco Fashion Week. É um prazer estar com todos aqui, né, e com os nossos ilustres convidados. Hoje vamos apresentar o painel A Construção Coletiva da Imagem de Moda. Eu, Jô Souza, terei o prazer de compartilhar, fazer a mediação com os nossos convidados. Sou formada em comunicação social, baiana por natureza, né, de origem, amo minha origem, do interior da Bahia de Alagoinhas, onde eu formei, na verdade, os meus princípios da imaginação e da imagem. Eu lembro a primeira vez que uma imagem de moda apareceu na minha mão, quando passava na minha frente um cabrito, num lugar muito simples do interior, e eu encontrei numa lagoazinha encostado um fundo de uma capa de revista, que eu não me recordo o nome, e aí eu gravei até hoje. Eu tinha uns 6 anos de idade e eu levei essa revista para todos os lugares. Levei para o meu pai de santo, levei para a igreja e perguntava o que significa essa imagem. E ninguém sabia dizer. Na verdade, dentro daquela imagem ali, era o logo da Chanel. E ninguém sabia, deve ser alguma coisa ligada ao Magazine As Pernambucanas. E isso foi muito importante para mim, na verdade, para a formação do meu imaginário. Eu acho que eu sou uma pessoa que vive de imaginação, eu desenho as cenas do cotidiano, eu desenho sempre os storyboards, isso foi muito importante e decisivo para a minha carreira na moda. Eu venho do teatro e também passei pelo cinema, até chegar na moda. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para discutirmos um assunto que é muito relevante no cotidiano e sempre foi questionado por muitos momentos da moda, né, justamente porque a moda, ao mesmo tempo que é um território, né, que o André vai falar, Dani e João, da democratização, as imagens de moda também torturaram muitas pessoas. Mas hoje, graças, né, à comunicação, aos dispositivos e essa globalização total das redes, a gente pôde, na verdade, dialogar e discutir e criar outros vetores para a imagem de moda. O nosso painel hoje será dividido em 3 momentos. Né? No primeiro momento, os nossos convidados vão apresentar a sua imagem escolhida a partir de uma curadoria e eles vão falar dessa imagem. No segundo momento, nós vamos trocar as imagens. O André vai falar da imagem da Dani, a Dani vai falar da imagem do João, o João vai falar da imagem do André. E no terceiro momento, a gente vai discutir o mercado. Como se dá a chegada dessas imagens no mercado de moda. Então, para começarmos a primeira rodada, junto com todos vocês, vamos ouvir e vamos ver o que o André reservou para a gente. André Carvalhal, que é o nosso primeiro convidado, escritor, consultor, especialista em design e sustentabilidade. Quem não conhece o André Carvalhal, querido, está todas as bibliografias de todas as monografias que eu oriento, todos os livros. Eu acho que o André, eu deveria ganhar a comissão, viu, André, pela venda dos seus livros. A Dani Rudes, querida, empreendedora, é um corpo consciente, vivo, visceral, diretora de operações, COO do grupo Almaria, que eu acho incrível, né, fundadora e CEO da
RDZ Negócios, especialista em mercado plus size. Dani, eu não sou plus, mas eu fiz o primeiro evento plus em São Paulo, há 4 anos atrás. João Paulo Vieira, nosso nômade digital, fashion design, fotógrafo, modelo, uau, né? Que corpo é esse multidisciplinar? Blogueiro de estilo de vida, blogger, consciente e viagem. Possui com seu irmão gêmeo uma marca de roupa independente. João, me corrija se eu falar errado. Kualae, Ilae, depois você corrige. E tem sua produção atual na Índia. É a Índia consciente, né? Não a Índia escravocrata. Agora, passo a palavra para o André. Vamos ouvir André falar. Gratidão. Obrigado. Bom, vou primeiro dar a palavra para o João, que até eu fiquei curioso. João, fala certo para a gente aprender como é que é. O nome é Kuatiai, que é o sol e a lua. Kuatiai, que é o sol e a lua na mitologia indígena. Que eles eram, na mitologia indígena do norte, eles eram irmãos gêmeos, e como a marca eu tenho como irmão gêmeo, daí vem o nome. Que legal. Ótimo. Então, quem começa, o João ou o André? Posso começar, eu só fiquei curioso para saber se eu falo certo ou se eu falo errado. Eu acho que eu falo quase. Agora vou falar certo, bate aí. Tá. Então, volta você aí, André. Fala você agora com o seu futurismo poético. Sim, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade, pelo espaço de troca e de diálogo. Eu estou super feliz. Fiquei realmente muito motivado pela proposta aqui dessa conversa, o formato que a gente vai fazer, experimentar. Então, assim, estou ansioso e animado para essa troca. Espero que seja bom para todas as pessoas aqui presentes e para vocês que estão aí assistindo. Quando me pediram para separar essas 3 imagens, né? Então, pensa 3 imagens que você acha que representa, né, o que é a moda hoje ou o que pode de alguma forma influenciar nesse imaginário hoje da moda, o que representa esse espírito do tempo, né? Vieram de cara, assim, primeiro, muitas imagens na minha cabeça, assim, imagens produzidas por marcas, por pessoas, por comunicadores, por veículos, e eu comecei a tentar relacionar o que essas imagens elas tinham em comum, né? Assim, primeiro, por que essas imagens me emocionavam nesse momento. Segundo, por que eu achava que essas imagens elas representavam esse espírito do tempo, do que a gente está vivendo hoje, do que a gente está falando hoje. E aí eu senti vontade de, ao invés de trazer as imagens, digamos assim, finais, né, as imagens de moda, né, que são essas que a gente vê, né, hoje diariamente em vários lugares, eu senti vontade de trazer o que eu identifico que, de alguma forma, vem antes disso, né? O que eu sinto que hoje está influenciando essa produção de imagens. E aí, a primeira coisa que... Então, vou preparar aqui para compartilhar com vocês. Espera aí, só um minutinho para não ter o spoiler aqui. Mas, primeiro, assim, o que eu senti, né? Tá aparecendo aí para vocês já? Apareceu, Jô? Então, ótimo. Então, assim, primeiro eu acho que a gente não tem como falar hoje de produção de imagem sem a gente considerar que todos nós hoje somos produtores de imagem. Então, desde a revolução digital, da internet e do surgimento dos blogs e das redes sociais, da autopublicação, o que a gente tem visto é que o poder de produzir imagens, que durante muito tempo era centralizado na mão, né, ou da mídia, ou das marcas, ou dos comunicadores, hoje ele é totalmente descentralizado. E a gente, com o celular na mão, a gente não só produz a nossa imagem, como a gente edita, manipula, publica, compartilha, comenta, avalia, analisa, pede biscoito, pede like, dá like, né? Então, assim, a gente virou, né, esse ser, né, que produz e que consome ao mesmo tempo.
E eu acho que isso vem impactando diretamente a produção não só das imagens, mas do nosso imaginário coletivo. Então, as referências que, como a Jo trouxe ali no início, que durante muito tempo elas foram muito opressoras, que elas foram sempre muito tendenciosas, né? Eu acho que quando a gente fala da moda, né, e do quanto ela pode fazer as pessoas escravas, né? E ela falou ali, a Índia do trabalho escravo, né? A Índia é legal. Então, assim, a gente tem um pouco dessa imagem da moda escravizando funcionários, né, e colaboradores, mas durante muito tempo a gente foi escravo de uma imagem de moda, né? Que representava padrões de etnia, de corpos, né, de cores, de olho, de cabelo, né, de cultura, de uma série de coisas. E eu acho que a gente se vê com a possibilidade hoje de se libertar um pouco disso, né, dessa hegemonia da produção da moda, de imagens por parte da moda, imagens nocivas, né, por muitas vezes, por conta dessa nova dinâmica, né, que a internet e a autopublicação ela trouxe para a gente. Então, essa imagem, né, que eu trouxe para vocês aqui agora, né, de várias pessoas diferentes, né, com estilos diferentes, eu não poderia dizer, né, que essa imagem aqui ela representa todos nós ou representa a diversidade, né, o que existe no mundo, o foco dela não é esse, mas é a gente entender que o nosso olhar mudou, né? Ele não é mais para as revistas, ele não é mais para os veículos, né? Ele é para tudo isso através das lentes do celular, esse ambiente onde a gente é produtor e consumidor de imagem a todo momento. Então, hoje a gente vê uma série, né, de discussões a respeito dos filtros, a respeito da manipulação, do Photoshop, da edição, enfim, né, do quanto essas imagens que impactam a gente, elas são realidade ou não. E, na verdade, essa sempre foi a dinâmica da produção de imagem. A única diferença é que agora ela acontece de forma descentralizada e todo mundo, a partir de agora, tem o direito e a possibilidade de fazer isso. E outra coisa que eu acho super importante também nessa imagem, né, que eu gostaria de transmitir com essa imagem, que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, é de que o nosso conceito de produção de imagem pessoal, ele também se transformou muito por conta da internet e por conta de toda a revolução digital. Durante muito tempo, a moda ela era talvez a principal responsável por criar essa nossa imagem, né? E a gente, né, enfim, vocês já devem ter ouvido, eu mesmo já reproduzi essa fala algumas vezes, de que a gente não compra roupa, né? A gente compra identidade. Tudo aquilo que a gente compra, na verdade, tem a ver com o que a gente quer mostrar, o que a gente quer comunicar para o mundo. Isso, né, valeu durante muito tempo, mas hoje hoje a gente vive num mundo onde não são só as nossas roupas, né, ou aquilo que a gente veste, o que a gente compra ou o que a gente não compra, o que a gente deixa de comprar, que posiciona e cria a nossa imagem, né, coloca a gente no mundo. Então, o conteúdo que a gente compartilha, o que a gente produz, o que a gente vê, né, o que a gente endossa, o que a gente curte, o que a gente comenta, né, tudo isso ajuda a criar e ajuda também a produzir a nossa imagem. Então, acho que é importante a gente também levar isso em consideração. Então, acho que esses, né, são alguns, né, dos fatores que eu acho primordiais, né, para a gente levar em consideração hoje, quando a gente pensa em produção de imagem. E eu vejo, né, além desses, assim, diversas outras forças, né, que contribuem para essa mudança toda que a gente está vendo, né, no mercado de produção, né, e de consumo de imagem. E aí as minhas duas próximas imagens, elas representam dois movimentos muito fortes e muito grandes que eu tenho percebido, acredito que vocês também, no mundo, e que impactam, para mim hoje, não só na noção do que é uma imagem de moda, mas também o que é a moda. A primeira delas que eu vou trazer para vocês tem a ver com as manifestações. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde
as pessoas estejam experimentando na sua essência o que é se expressar, o que é expressar suas ideias além das roupas. Essa aqui, no caso, é uma foto de uma manifestação do Black Lives Matter, mas aqui, ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas falando que o racismo é um vírus, que o racismo é a pandemia, o sistema é racista e o sistema é a pandemia. Então, assim, essa é uma temática, mas a gente tem visto, né, de alguns tempos para cá, esse fenômeno da expressão das ideias, né, da vontade da liberdade, né, tomar as ruas, seja para falar sobre a importância da democracia, a luta pelo futuro, a luta pelo clima, a luta pela causa das mulheres, a luta pela causa das pessoas minorizadas, pelas pessoas de comunidade. Então, acho que a gente vê isso acontecendo, né, tem visto isso acontecendo, né, com bastante frequência, e eu acho que isso potencializa, isso estimula, né? E aí é até difícil a gente analisar o que é espelho, né? O que é reflexo de a moda está espelhando isso está sendo, né, espelhado na moda, mas, de fato, o que a gente vê hoje é cada vez mais pessoas, né, com essa vontade, né, de expressar as suas ideias, as suas causas, os seus valores, o seu propósito. E eu acho que isso dá uma chance e uma esperança de que a gente possa resgatar, né, o propósito da própria marca, né, da própria moda, né, que através das marcas, das roupas, né, pode servir como essa plataforma, essa ferramenta de expansão e de expressão. Eu acho que, então, esse movimento, né, de libertar, de se libertar da opressão, né, eu acho que a gente percebe tanto nas imagens hoje que são produzidas, como, né, produzida pelas marcas, pela moda, mas pelas imagens que são produzidas cada vez mais pelas pessoas. E, por último, eu não poderia deixar de trazer também aqui uma imagem que representa para mim um pouco dessas catástrofes ambientais que a gente tem vivido e que a gente tem sido muito impactado por essas imagens, né? Desde a Amazônia, Austrália, Pantanal, enfim, Califórnia, diversos lugares do mundo. E eu acho que isso, né, também, de alguma forma, favorece todo esse tipo de produção de imagem que é mais ativista, que né, contra qualquer tipo, né, de opressão, mas também que representa uma expansão de consciência sobre os nossos impactos no mundo, o quanto a gente tem uma relação muito intrínseca, né, e muito conectada com a natureza, o quanto as nossas ações impactam no meio ambiente, a noção de que o próprio coronavírus, né, ele tem origem nessa nossa má interação com a natureza, e com coisas que a gente, durante muito tempo, julgou como se fossem externas a gente, né? Como os animais, né? Como, sei lá, as florestas, como coisas que tivessem, né, vivendo, né, ou no nosso imaginário ou em algum lugar fora da gente. E eu acho que cada vez mais a gente está entendendo essas interconexões, né, e todas essas conexões. Então, eu acho que isso favorece o florescimento não só de imagens também mais conscientes, com mais mensagem, né, mais engajadas, mas também acho que favorece o surgimento de uma moda que tem mais propósito, que é mais consciente, né, que é mais sustentável, que fala mais sobre toda essa conexão que a gente vive, né, entre todas as pessoas, entre todos os seres humanos e não humanos, né, e que, enfim, eu acho que talvez esse seja o meu desejo, né, do que deveria ficar registrado, né, ou documentado como esse espírito do tempo que a gente está vivendo agora. Tá bom? Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Vamos ouvir a Dani agora, né, com as imagens da Dani. Muito obrigada. Depois a gente comenta um pouco. Você, Dani. Bom, faço minhas as palavras do André. Quero agradecer também pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Vamos conversar. Adorei também o novo formato. Acho que a gente vai conversar bastante e acrescentar bastante, né? Então, vamos lá.
Deixa eu abrir as minhas imagens aqui. Tem um spoiler da segunda. Olha. Vocês conseguem ver bem? Então, vamos lá. Bom, eu comecei com essa imagem aqui para falar o que é moda para mim, né? E para mim, moda é identidade. O André mesmo falou aí, a gente vai navegar, acho que aqui um pouquinho do que ele falou, vou trazer para cá também, né? Moda para mim é identidade, ela é propósito, né? Ela levanta bandeiras, ela é uma maneira da gente se expressar, né? Para mim é ferramenta de pertencimento, sabe? É ferramenta de inclusão, por que não, né? A gente quer se sentir incluído, quer estar presente, quer estar em algum lugar, né? É uma ferramenta de expressão fortíssima também, né? Ela conecta, conectadora, né? Ela conecta pessoas, ela traz tribos, ela levanta bandeiras, ela traz, além dela formar propósitos, ela levanta, né? Propósitos, e ela comunica como ninguém, né? Além disso, para mim, ela também marca, né, o tempo. Né? A gente está falando aqui de um desfile de 2015 da Chanel, mas que é uma imagem tão ainda forte, né, e presente nos dias que estamos vivendo agora. Né? Então, ela é uma marca de tempo importante, e aí, por conta dessa marca de tempo, ela também conta a história, né? A gente conta a história através da moda. Então, a gente passa aí, falando aí das mulheres, a gente passa aí pela queima do sutiã, a briga por usar uma calça jeans, para usar um macacão, e vem vindo com isso o direito de votar, e aí a gente vem trazendo aí todo um processo aí, uma briga por salários, enfim, né? Toda uma história que a gente vem trazendo e que a gente consegue contar essa história marcando ela através da moda, né? Então, eu acho magnífico que a moda seja isso, né? Mas eu preciso colocar que, apesar da moda ser tudo isso, ela ainda é uma ferramenta de opressão muito grande para alguns, né? Porque ela tem todo esse poder de levar a gente para onde quiser, no sentido de se comunicar, de incluir, de se expressar, né, de trazer propósito, mas ela ainda escolhe oprimir alguns ainda, né? Então, eu passo daqui, né, porque eu acho que é moda, que o que deveria, pelo menos, ser, para o que é moda de verdade aqui na minha praia, né? Aí a gente está falando aqui do meu processo, né? E aí eu trago que o que eu acredito que deveria ser expressão, que o que deveria ser inclusão, que o deveria ser propósito e pertencimento, acaba sendo uma ferramenta opressora em alguns momentos, né? Porque, especificamente falando do mercado plus size, e eu quero trazer essa questão importante aqui, e trago o mercado plus size como um mercado representativo de outras minorias aqui. A gente pode falar em diversidade, e a gente teria aqui deficientes, a gente teria aqui idosos, a gente teria aqui, bom, enfim, outras categorias, né? Mas falo do mercado plus size representando todos essas tribos, digamos assim. Eu digo que é difícil entender, né, a moda sendo uma ferramenta de pertencimento, de inclusão e expressão tão importante como eu disse, que os fabricantes de moda brasileiros, 80% deles pelo menos, escolham excluir muitas dessas tribos, e o mercado plus size é um desses, né? Então, é tirado dessa mulher, né? Principalmente da mulher, eu digo aqui, porque essa pressão estética é um pouco mais decisiva em cima da mulher, né? E da mulher gorda, é tirado aqui dessa mulher o direito dela de se expressar, de se incluir, de contar a história, de marcar o tempo, né? De poder pertencer. E eu trago um pouco dos números, né, desse mercado. Eu sempre digo que estilo não pode ser, de jeito algum, um prêmio só para pessoas magras, né? E acaba meio que sendo assim, né? É um prêmio. Ao gordo sobra o que tem, né?
Então, a gente fala hoje de 60% da população com sobrepeso. São dados do IBGE divulgados esse ano, dados super novos, né? A gente está falando de obesidade 26%, 30% mulheres e 23% homens, e sobrepeso 60%. Então, a gente está falando aí de 60% da população, um pouco mais que a metade da população acima do peso, precisando vestir, querendo se expressar, e não conseguindo, porque 3,5% das lojas de varejo são especializadas somente em moda plus size. Então, a gente está falando aí de uma ferramenta tão importante que poderia estar dando voz a muito mais gente, né, incluindo muito mais gente, mas a gente escolheu, né, esse modelo de colocar a moda para alguns e trazê-la em caixinhas, né? E aí eu passo para essa terceira imagem, onde eu digo que hoje, e aí trazendo as palavras do André, o novo consumidor, ele não quer mais ser excluído, ele tem escolha, ele tem voz. Então, a gente está passando por um momento onde a gente consegue se manifestar, onde a gente consegue falar, onde as redes sociais nos dão voz, né? A gente não depende mais dos veículos de mídia para poder falar, para poder se expressar, enfim. E aí, esse novo consumidor, ele quer trazer, ele quer trazer a voz dele, ele quer trazer e apresentar a sua tribo, ele quer trazer as suas ideias, ele quer falar do que é importante para ele. Ele é um cara que sinaliza, né? Então, a gente tem tribos aí que super defendem a questão da causa animal, a gente tem aí toda a questão do processo da moda ser menos poluente e menos proporcionar menos trabalho escravo na moda, enfim. A gente tem aí a questão da moda LGBTQI+, por que não, né? Aquela luta para poder se expressar, para você poder mostrar quem é, e aí a gente tem a diversidade de corpos diferentes, né? E aí aqui eu trago a questão de que a gente é poluído constantemente com essas imagens de belezas áureas, né, e corpos magros, como sendo o ideal de beleza a ser alcançado, pessoas magras sendo classificadas como bonitas, e gordos ou diferentes sendo automaticamente classificados como feios, o que não é verdade, né? Ser gordo, magro, alto é apenas uma característica e a gente quer se expressar, a gente quer falar, a gente quer contar, a gente também quer trazer aí a questão do pertencer, do diferente. Falo aqui em gordo porque para nós aqui, que eu digo, né, gordos desconstruídos, como a gente diz, né, que estamos dentro da nossa bolha. A palavra gorda não é um palavrão, ela é apenas uma característica. E aí o que eu defendo é também, trazendo na questão dessa imagem, é trazer o gordo como uma pessoa comum. Ele não precisar ser um gordo nu, ele não precisar ser um gordo caricato para levantar a bandeira dele e dizer a que veio, né? E é isso aí que eu acabo trazendo aí como bandeira aí do meu trabalho e levantando aí algumas questões para deixar aqui como reflexão. Muito bem. João, segue aí. Tá, eu vou abrir aqui a minha imagem. Eu acho que, Dani, a sua imagem... Eu tenho que parar, gente, peraí. Desculpa, pronto. Tá, deixa eu só abrir aqui de novo, um segundinho. Tá, agora eu vou... Tá todo mundo me ouvindo? Sim? Então, vamos lá. Primeiramente, queria falar um pouquinho do meu trabalho, porque como eu fui... Eu tenho minha marca com meu irmão gêmeo, que está na foto, no caso ele é o da esquerda. Nós dois, a gente começou uma graduação em ciências ambientais,
E a gente começou um master em ecologia na França. Só que aí recebemos um convite. A gente sempre gostou muito de moda e de trabalhar com produção de moda também, fotografia. E a gente estava no meio desse master que a gente estava fazendo ecologia na França. E uma amiga nossa falou, e a gente já tinha falado para ela que a gente não estava muito bem lá, que a gente não estava curtindo. Por mais que a gente gostasse do que a gente estava estudando, o conhecimento a respeito da ecologia, ela falou, eu sinto que vocês não estão sentindo bem, eu vou dar uma passagem de vocês de presente para vir para a Índia, onde tudo começou para a gente, nosso trabalho como estilista e modelo e tudo isso. Porque lá a gente ficou em Goa, no sul da Índia, onde muitos dos designers que são do Ocidente vão para lá para produzir e para morar. E a gente então entrou em contato com essa galera. Só que desde sempre a gente teve uma visão muito ecológica e ética, até pelo nosso background de universidade, assim. Então a gente sempre, antes de começar a fazer a produção na Índia, a gente fazia tudo peça feita à mão, até que a gente conseguiu uma fabricazinha na Índia, e é de uma família que a gente virou nossa família, que são 4 costureiros que trabalham com a gente, a gente é muito baseado também nessa característica de slow fashion, que é uma produção super pequena, e claro, a gente paga e suporta a família bem, então não tem nada a ver com trabalho escravo, a gente faz questão de pagar bem a galera que trabalha com a gente, e é uma fabricazinha super pequena. E é isso. Eu acho que hoje, como foi perguntado e discutido sobre o espírito da moda, eu acho que no contexto da sociedade contemporânea que a gente vive hoje e da pandemia, reflete muito essas grandes transformações. Então, como a Dani falou, eu acho que o espírito da moda de hoje é muito voltado para discussões sobre gênero, sobre corpo, sobre empoderamento, sobre feminismo, e eu acho que é uma mudança muito necessária e que está sendo legal. Por mais que ainda, Dani, o que você até falou, por mais que esse momento de inclusão ainda não seja pleno, eu acho que já é um grande avanço o que está acontecendo hoje na sociedade, né? E que eu aplaudo, assim. Muita gente meus amigos também, a galera que trabalha com moda, e pessoas que estão fazendo realmente, militando por uma causa muito nobre e muito importante hoje em dia. Tá, e agora eu vou falar da primeira imagem, porque moda, para mim, é a forma mais forte de autoexpressão, e é uma forma de autoexpressão sem palavras, né? E é uma coisa que você externaliza aquilo que você tem dentro de você, mas sem palavras, você sai e também reflete o seu estado de espírito. Não é só o que você está... Além de refletir o que você está sentindo naquele momento, também reflete uma ocasião. Por exemplo, você tem uma roupa para ir para uma festa, você tem uma roupa para um casamento, você tem uma roupa para ir para uma entrevista de trabalho, e etc. Então, no meu caso e no caso do meu irmão, a moda, para mim, reflete as minhas vivências. Porque, primeiramente, a gente é descendente de indígena, meu avô era indígena, então a gente gosta muito de misturar tudo isso que a gente vive. Eu estou viajando desde 2013, viajei bastante pela Ásia, pela Europa, pelo Brasil, viajei bastante também. E cada lugar que eu vou indo, foi que nem a gente falando, que moda é como se fosse uma coleção. Quando eu já pegando uma roupa, aquela roupa é porque a gente gostou, é porque a gente se identificou com aquela roupa. Então, são fragmentos nossos que a gente vai colecionando. E, para mim, também, as vivências são fragmentos que eu vou colecionando e vou aderindo ao meu estilo. Aí, até aqui, eu coloquei uma lambarde, que é essa imagem da direita, superior à direita, que é uma mulher da tribo Lambarde na Índia. A gente conviveu muito com ciganos na Índia também, que tem muito Lambarde no Rajastão, onde a gente tem a produção. E elas também têm os piercings que a gente tem aqui, elas também têm muitas joias nas orelhas, e tanto que quando a gente estava na Índia, sempre que a gente vai na Índia, meu irmão, a galera sempre pergunta se a gente é mulher, porque a gente usa muito das joias que as mulheres usam lá. Só que eles não falam assim, tipo, que nem seria um comentário homofóbico para... É simplesmente por eles não entenderem porque um homem que parece um sadhu, que são esses homens sagrados que estão aqui na foto de baixo à esquerda. Por que um homem que parece um sadhu tem todas as joias de uma mulher?
sabe? Então, para eles é muito doido imaginar isso. Então, era isso que eu queria falar da moda para mim, pessoalmente, como o que seria essa expressão para mim, que seriam as minhas vivências. Aí, aqui sou eu e meu irmão, porque a gente também trabalha de modelo, e eu queria falar um pouco sobre a necessidade também da gente levar a moda por um contexto ambiental, que é outra coisa muito legal, que é a ascensão do upcycling e do recycling, que é a galera do upcycling, que seria pegar uma peça que já está pronta e transformar em uma peça totalmente diferente, que é inclusive o que a Marine Sec, essa designer francesa, está fazendo muito, e é uma designer muito incrível, visionária. E essa Barbara Gondini é uma marca da Dinamarca, que a gente modelou para eles. Eles também têm esse conceito de upcycling e reciclagem das roupas. Então, todos os tecidos que eles usam são tecidos de escrombo. Eu não sei nem não sei qual seria a palavra, mas são tecidos do lixo que eles reciclam e transformam em um novo tecido. E eu acho que esse tem que ser o futuro da moda, até por questão de necessidade. Pelo todo o contexto das mudanças climáticas, da poluição do oceano. A Marine Sec, que eu acabei de comentar, ela está fazendo tecido com plástico do oceano, sabe? Fibra com plástico do oceano. Esse tem que ser o futuro, porque por muitos anos, ainda hoje, o fast fashion, que é a produção em massa, está contaminando o planeta inteiro, tanto o oceano como a terra em si, destruindo, e muito do lixo vai para o oceano, muito da tinta que a gente tinge os tecidos vai para o oceano. E é uma coisa que a gente preza muito na minha marca, é que toda a tintura que a gente usa é natural, são pigmentos naturais feitos de especiarias, de tempero. E eu acho que esse é o momento da gente discutir e se mudar, porque se continuar a forma que a gente vive a vida, até no contexto de pandemia, porque, por exemplo, todas as pandemias vieram por consumo animal, por exemplo. E a gente tem que mudar o nosso modo de viver a vida, porque daqui a um tempo não vai sobrar mais nada. Inclusive, e isso é muito importante na moda também, a gente tem que mudar a forma como a moda está sendo feita. Que hoje em dia já está mudando, com todo o contexto político, mas ainda a gente precisa de mais ações a respeito disso também. E agora, deixa eu ver na próxima imagem. Aí, ainda sobre a questão das vivências. Eu e meu irmão, nossa maior inspiração assim na nossa produção de roupa é a própria natureza. A gente cresceu muito desde 2 anos de idade. Minha mãe leva a gente para a cachoeira, então a gente cresceu muito e depois a gente passou muita parte da nossa adolescência numa comunidade em Alto Paraíso, no Goiás. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é na Chapada dos Veadeiros, uma comunidade hippie, mas que eles têm muitos conceitos de permacultura, de conservação da natureza, da biodiversidade, da água. Então, para a gente foi muito legal ter a influência desse momento de crescimento nosso, de estar conectado com a natureza. E eu, por ser blogueiro, assim, eu sempre fui muito militante nessa questão de falar sobre a natureza, de conexão com a natureza, até por questões de como a sociedade, de como a nossa vida na cidade bloqueia mesmo a gente, bloqueia como a galera se sente estressada, se sente estressada, deprimida. E eu sempre militei muito, gente, vai para tá assistindo estressado, vai para a natureza, e estando em contato tão direto e tão cercano com a natureza, você começa a respeitar, porque você está ali, você fala, realmente, o que vai ser da gente se isso aqui não existe mais? E eu queria, então, fazendo um resumo de tudo que eu vivi durante meus anos de produção de moda, produção de roupa, a minha maior influência sempre foi natureza. Então, foi por isso que eu achei muito legal o convite do Brasil Eco Fashion Week, porque é exatamente o que a gente faz. Fundir esses conceitos de ecologia e de meio ambiente com a moda, que é super necessário. E é isso, queridos. Que gratidão ter vocês três aqui, né? Se fosse combinado o encontro marcado, né?
Fernando Sabino, sem falar dos temas e como a gente se conecta ao final, tá vendo? Acho que está todo mundo pensando isso, e a moda reflete a dor da sociedade. Nós não aceitamos mais, nós não validamos mais os padrões que sejam recorrências de diferenças entre bonitos e feios, grotescos e sublimes. Se a gente for recapitular a imagem de moda há muito tempo atrás, né, eu vou lembrar um livro que eu li no teatro, que foi que eu também recomendo para vocês, que é um livro chamado Do Grotesco ao Sublime, que é de um escritor, né, que eu admiro muito, que ele vai escrever Os Miseráveis, que é o Victor Hugo. E naquela época ele vai falar assim, não existia padrão do que é bonito, do que é belo. Fazia votação do homem mais estranho, ele ganhava o prêmio. Então eu acredito que esses padrões eles foram dados também, João, Dani, André, pelas guerras que passamos e pelas necessidades. Esse padrão magro, que vem a ser o ideal, possivelmente o que tinha que passar era fome. Então, a indústria alimentícia também se alimenta disso, criando remédios, medicamentos, para que deixe esse corpo doente também fragilizado. E aí, qual é isso? Né? Quando a aparência já está doente, é porque o corpo dentro já está podre, com certeza. E cabe a nós, do mundo da moda, revitalizar essa aparência pela autoestima, pelo autoconsumo de uma identidade que é única e que não é. A moda pode ser coletiva, mas ela tem que trabalhar, na verdade, com pessoas individuais. E aqui a gente viu isso quando João traz essa vivência na natureza, quando linka essa vivência da natureza com a imagem final do André, que é incrível, esse impacto ambiental, esse respeito aos animais. A indústria da beleza é a que mais consome e mata os animais. Eu estou assim impactada com eu não sei nem o que eu boto mais de maquiagem para olhar se usou animais, né? Como o André fala. Né? E a Dani também no próprio corpo que é fragilizado porque não é aceito, né? Então aí vem a conexão também muito forte da moda com a política. Né? E aí, voltando a isso, dando um desafio para vocês, eu peço ao André que comente o mercado plus size, a Dani que comente essa coisa do social, né? E aí volta para o João e também traz aí essa questão da política e do ambiente. Vamos aí conectar os três e cada um dar um pouco de completar a curadoria da imagem. Vamos começar. Eu também fiquei bastante impressionado, mas não é à toa, né? Assim, eu acho que isso só confirma o quanto que a gente está conectado mesmo, o quanto as urgências elas estão aflorando cada vez mais. Eu acho que está cada vez mais claro, mais latente. Eu acho que a pandemia ela ajudou a ressaltar muito isso, de que nós somos seres únicos, né? Cada um de nós, né? Nós somos todos, né? Pessoas únicas, com realidades, necessidades, desafios únicos, mas que todos nós devemos gozar dos mesmos direitos, né? Todos nós devemos, né, ter qualidade de vida, ter saúde mental, física, e eu acho que a pandemia ela está aflorando muito isso. E eu acho que não é à toa que a gente, né, venha, né, cada um aqui com a sua causa, né, cada um com a sua vivência. Adorei quando o João fala isso, né? A minha moda é a minha vivência. Né? A Dani, por mais que não tenha falado isso com as mesmas palavras, ela mostrou isso através das imagens que ela selecionou, né, e ao contar um pouco da história dela. Então, eu acho que é isso, assim, eu consigo ver uma conexão muito grande, né, entre o que nós três falamos, assim, muito, né, muito surreal isso, mas ao mesmo tempo não, né, porque a gente está falando aqui de espírito do tempo, né, a gente está falando aqui, né, de colocar num potinho, né, o que é mais importante hoje, e eu acho que, de fato, são essas causas. Eu acho que, pegando, né, um pouco do que o João falou, nessa questão política, eu acho que a gente tem entendido, né, cada vez mais que tudo viver é um ato político, né? Então, tudo que a gente faz, né, o que a gente compra, o que a gente consome, aquilo que a gente resolve apoiar, aquilo que a gente não compra, aquilo que a gente se recusa a comprar, tudo isso é micropolítica, né? Tudo isso é movimento.
Então, eu acho que a gente também está despertando cada vez mais para isso, e a gente vê isso na fala da Dani, né? Então, quando ela traz ali a primeira imagem, né, do desfile, e você vê que também que conexão, né? Você falou da Chanel, e ela trouxe, né, o desfile da Chanel, eu trouxe a manifestação. Então, assim, a gente vê, né, como isso tudo tá muito conectado. E ali era um apelo, né, também pelas causas, né, pelo espaço, pelas coisas. Então, é isso, assim, eu achei incrível, assim, fiquei até arrepiado. E tudo muito genuíno, né? Tipo, que não tem uma programação rígida, né? Quando eu comecei aqui mesmo, tem todo um roteiro, mas eu falei assim, eu acho que quando a gente fala, que a gente se conecta com os nossos avatares interiores, eu acho que o Covid também foi positivo nesse sentido, né? Dessa conexão nós com nós mesmos, e a gente entender que cada um tem o seu espaço, eu acho que tem uma validade também. A gente aprende tanto na dor, né? Tem uma frase que é assim, do interior mesmo, que fala assim, o que não mata, fortalece. Né? Então, se a gente passar por essa, com certeza a gente vai estar fortalecido com outros novos valores. Né? Dani, e você? Pois é, eu acho que eu só tenho que complementar o que o André disse. A conexão foi muito grande no que nós trouxemos aqui, né? Cada um de nós colocou um pouco de questões que são trabalhadas, e aí eu acho que a gente inicia na primeira imagem lá do André, quando ele fala, olha, hoje a gente gera imagem, né? A gente gera informação. Cada um de nós somos um agente transformador e um agente disseminador de informação. Sim. Então, por conta disso, e aí a gente começa naquela imagem do André, e é muito engraçado, que foi o que ele falou, eu me sinto arrepiada, eu falo, caramba, a conexão foi geral com começo, meio e fim, né? Porque começa na primeira imagem dele dizendo, poxa, por conta disso, e por conta de nós sermos agentes transformadores e disseminadores de informação, é que a gente vem conseguindo dar voz a tribos que antes eram silenciadas, né? E aí o João fala, olha, poxa, eu faço uma moda baseada no que eu acredito, no que eu sou, no que eu vivo, que só é possível graças a esse movimento que a gente faz aqui, quando o André diz que a gente consegue trazer essa nossa voz, né? Ainda pequeno, o João disse, e eu acho que isso a gente ainda precisa colocar mesmo, né? Quando a gente fala de nichos, de tribos, de fatias de mercado, dentro do mercado de moda, especificamente falando, a gente precisa pontuar, e eu acho que é ainda necessário que a gente pontue, que sim, a gente tem tido a voz, que é latente, que é um desejo, né, do consumidor, do novo consumidor, né? A gente tem falado aí de um zeitgeist de sustentabilidade aí que vem se estendendo e o consumidor tem contado para todo mundo, né, com a pandemia, o que ele quer, com mais furor, né, vamos dizer assim, com mais força, mas ainda é preciso que a gente avance um pouco mais, né? Porque quando a gente fala, poxa, eu consigo levar a minha voz, eu consigo defender um pouco mais de conscientização de mundos novos, de nichos novos, é super legal aqui, dentro da bolha, como eu disse. Dentro da bolha que eu vivo, dentro da bolha do João, enfim, dentro da bolha do André, dentro de cada um de nós, da nossa bolha, é possível que a gente faça uma transformação, né? Mas ainda não é possível que a gente veja uma semana de moda grande, tão democrática assim. Então, no próprio desfile da Chanel que eu trouxe, ele é tão incrível quando ele traz aquela manifestação e ele busca igualdade, ele busca várias bandeiras, ele traz, mas você vê o padrão de quem desfila ali, que ainda não dissemina essa diferenciação e esse clamor do que é real em larga escala, né? Então, o que nós trouxemos aqui, eu acho que é começo, meio e fim, complementa, né? Um complementa o outro e fica de novo. Acho que a questão sobre a gente poder amplificar, né? Começamos, estamos fazendo, é importante, estamos mostrando essa diversidade e essas necessidades novas. E com a pandemia isso vem sido melhor trabalhado, e eu acho que fica aqui a mensagem para o trabalho de que precisamos amplificar. Esse é o momento, né? Amplificar para disseminar em maior escala. Sim. João. Tá, agora depois que
que o André falou, e a Dani completou o que o André falou. Não sobrou muito espaço para, não sei, para você... Aproveitaram muito bem a fala do... Mas, enfim, eu queria só soltar um comentário aqui a respeito da fala dos dois. Eu acho que a moda em si não é só sobre roupa, não é só o que você está colocando ali, mas abrange várias instâncias e espaços da sociedade contemporânea, assim, né? Então, abrange nosso aspecto da política, da economia, e é o que a gente está vivendo agora com toda essa disseminação de informação. Ainda mais no momento... Eu, por exemplo, eu fiquei aqui na Espanha 3 meses. 3 meses no apartamento. E a pandemia aqui era, você saía na rua, você pagava 100 euros de multa. Então, foi bem forte. E eu acho que toda esse contexto da pandemia, muita gente em casa, tiveram muito tempo para ficar muito... Quem soube usar bem esse tempo de ficar em casa, usou de uma forma muito legal também. Eu e meu irmão, a gente desenhou nossa próxima coleção durante esses 3 meses, que a gente não pôde ir para a Índia, a gente desenhou a coleção. E que eu queria falar, sim, que tem que ampliar. Eu acho que a gente está encaminhando para esse processo e falta muito, a gente está dando um passo muito curto ainda, mas que eu tenho muita esperança. Eu não acho que é uma utopia, eu acho que eu estou muito otimista a respeito disso. E outra coisa, Dani, eu acho que a intenção da moda também não é que eu estou colocando uma roupa, não é... Eu acho que a intenção, em primeiro lugar, da moda, na criação da moda, no processo criativo, não é fazer com que a pessoa do que está vendo a gente se vestir se sinta menos magra, ou menos rica, ou menos bonita. Eu acho que é para a gente se sentir bem, e para a gente pessoal, como pessoalmente se sentir bem. E se a moda está sendo feita de uma forma de exclusão, não é esse o sentido real da moda, sabe? Não foi para isso que ela foi criada. E é isso, queridos. Queria comentar. Já tá, um já completou muito o outro aí, acho que já está terminando aqui a minha fala. E eu aqui, né, pensando, nossa, já daria outra rodada aqui, mais de 4 horas. Para a gente analisar a questão do fundo figura, né? Quando eu vejo a Dani na frente desse painel atrás, preto e branco, quando eu vejo o André parecendo que está dentro de uma nave espacial lá daqueles filmes, sabe? Tipo de futuros, né? Aí eu olhei o João nessa parede também porosa e uma textura assim mais natural. Aí eu pensei, né? Me distanciei do meu corpo em uma terceira pessoa e falei, e esse painel aqui atrás, né? E essa roupa e todo esse meu conjunto que também está aqui. Então, assim, tudo isso também somos imagens, né? Somos na imagem, no bidimensional, no tridimensional, e o texto também é imagem, que muitas vezes também as empresas também não estão preparadas para essa nova imagem. E como é que é o nosso papel enquanto educador e construtor de um fio narrativo dessa imagem? Aproximar, porque a gente está fazendo de apropriação, né, de uma dor, do espírito do tempo, né, e legitimar isso em produtos de moda. Como é que a gente faz esse canal? E como é que a gente aproxima para que todo mundo, de qualquer classe, que eu detesto essa palavra, mas de qualquer lugar, de qualquer envolvimento, ele tenha a compreensão do que a marca quer passar. Como é que a gente aproxima? Não sei se eu fui claro para vocês, mas é agora a questão do mercado. Porque tudo que a gente está falando aqui, né, é parte de uma que o André teve, ele teve uma chance de estudar, o André também, eu também tive. Eu saí do interior da Bahia, fui estudar na França também, passei 3 anos entre Barcelona e França. Mas vamos falar o seguinte, a gente tem que se aproximar, porque a gente está num Brasil que nós somos ainda privilegiados. E aí, André, Dani e João, quero ouvir vocês. O que a moda tem? O que a marca faz? E como vamos fazer isso? Então, Jo, eu acho que a gente também viu muito isso implicitamente na fala do João e da Dani, né? O João, principalmente porque tem marca, e ele falou, né? A minha marca representa a minha vivência, né? Eu, como blogueiro, comunico as coisas, né, que eu vivo, que eu acredito, né? A Dani também, ali no que ela propõe de conteúdo, de movimento, né? Que eu vejo o trabalho da Dani muito mais até do que uma produção de conteúdo, né? Assim, é um movimento, né? Assim, ela está ali buscando engajar as pessoas, né, numa questão que é muito maior. E eu acho que o que a gente está vivendo agora
proporciona a possibilidade das marcas de resgatarem isso, né? Que isso deveria ser fazer uma marca, né? Já lá no meu primeiro livro, eu amei que você falou, né, dos seus alunos que usam muito, o A Moda Imita a Vida. Eu vou anotar agora para você me pagar, viu? Eu adorei. Mas o meu primeiro livro, A Moda Imita a Vida, né? O nome é esse porque ele fala sobre o quanto uma marca é também uma pessoa, né? O quanto existe uma relação nisso, né? Na questão da a marca pessoal, a marca, né? Pessoa jurídica, pessoa física, né? Então, existe essa relação. Só que a gente, e quando eu falo a gente, eu estou botando agora o meu chapéu de mercado, a gente vai se perdendo no meio desse caminho, né? Como uma criança que nasce muito livre e que, por exemplo, quando é pequeno, né, quer ser astronauta, né? E não à toa você falou que eu estou aqui numa nave, né? Meu livro novo começa falando sobre isso. Quando eu era pequeno, eu queria ser astronauta, eu virei publicitário. Então, a gente... Jedi, né? Jedi, gente? Exatamente. Então, assim, a gente... Está explicado esse cenário aí. Pois olha como é inconsciente, né? André, eu coloquei um filme para cada um aqui, viu? Pois é. Um filme para cada. Da Dani também quero falar qual o filme da Dani, o cara desse fundo aí, preto e branco. Vamos. Mas é super. Então, assim, isso é imagem, né? Assim, a imagem que é verdadeira, que é natural, que é espontânea, é essa, né? É a imagem que sai de dentro para fora. Tipo, eu estava planejado para fazer essa participação de um outro lugar, aí depois eu me liguei, não, vai ter que ser no computador. Em 1 minuto, enquanto vocês estavam entrando, eu armei esse circo aqui, sem pensar, e não é à toa, né? Então, imagina que se é alguma coisa sem pensar. Então, eu acho que eu vejo essa potência nesse momento, da moda resgatar isso, né? De conseguir se distanciar um pouco daquela noção de que você, para ter sucesso, você tem que vender o que está na novela, o que a celebridade está usando, o influenciador, né, o que está na moda, né? Então, você tem que ter o que tem na loja do lado com preço mais barato, né? Para muita gente, essa é a lógica, né, de construção de marca. E aí eu acho que não, né? Assim, eu acredito que não, e eu acredito que a gente vai salvar a moda através desses movimentos, né? Que a gente viu aqui tanto a Dani quanto o João trazerem. Então, para mim, isso é a moda com propósito, né? Que é o que eu também falo muito, é a moda que vai além da roupa. Então, eu acho que essa aproximação, né? Se eu entendi bem a sua pergunta, né? Para mim, ela é isso, assim, é a moda se conectar com a sua verdade, né? São os criativos, os donos das marcas, os comunicadores, enfim, né? Seja lá quem tiver com esse chapéu no momento de comunicar, de criar, criar a partir das suas vivências, criar a partir da sua existência. E as pessoas que se identificam com isso virão, né? O que eu sempre falo, sempre quando eu dou consultoria, mentoria e tal, cara, foca em você, e quem faz o que você ama, faz o que você acredita. Sim. Que as pessoas que amam isso vão vir, né? As pessoas que se identificam com essa causa, elas vão vir, né? As pessoas mais livres, né? Que são as mais interessantes, né? As pessoas, né? Que, enfim, estão mais libertas ainda, que não se perderam nesse processo de crescer. Não. Então, acho que esse processo de crescer, de amadurecer e se perder, e se uniformizar, se homogeneizar, né, com base nessas imagens que aprisionam, ele é o mesmo para as pessoas e para as marcas. Então, acho que assim, é urgente a gente ter esses movimentos de libertação. Muito bom, muito bom, Dani. Eu acho que eu complemento um pouquinho do que o André traz aí, assim, Obrigada, André. Eu trago 2 palavras, assim, para mim que são importantes, eu acho, e que tem a ver com o que ele fala na continuidade, né? Quando no momento da consultoria, né, quando a gente está criando ali dentro para o mercado plus size, né, fazendo uma coleção, eu sempre trabalho esse conceito que o André traz, que é esse negócio, essa questão do propósito, né, da identidade, do que você está criando. Mas eu complemento um pouquinho com um olhar para o outro, sabe? Quando você vai criar, você precisa, sim, e eu acredito fortemente nisso, trazer o seu propósito e a sua expressão e se expressar para aquilo, como o André fala e como o João faz, né? Mas eu sempre digo, o que eu posso fazer dentro da minha
da minha autoexpressão, né? Que eu também possa olhar para o outro. Então, assim, enquanto marca, quando eu estou criando a minha marca, eu posso incluir de alguma maneira, eu posso olhar o outro, eu posso ter um pouco mais de empatia, né, para esse mercado. O que eu posso fazer? Então, eu digo, poxa, eu estou aqui criando para o mercado plus size. Poxa, que legal, eu estou criando para o mercado plus size. Muitos produtores me procuram e falam, Dani, eu quero criar para o mercado plus size, é só ampliar a modelagem, né, até o 48. Deixa eu te contar o que é o mercado plus size. Deixa eu te contar até onde vão esses manequins. Então, você quer criar para esse mercado, o que mais você poderia fazer? E aí, quando você está criando aquela roupa, você pensou que você pode ter um gordo deficiente, um gordo debilitado? E aí eu estou com a empatia, eu estou olhando o quadradinho ali do outro, né? Um gordo com uma determinada religião, que requer uma determinada cor. Então, assim, é abrir um pouquinho mais esse leque, usar essa empatia e trazer um pouco desse olhar para o outro. É deixar um pouquinho dessa preguiça, então, olhar para o outro e a preguiça. Da preguiça de, pô, vende aqui do lado, foi o que o André falou, então eu tenho que fazer igual com um preço mais barato, ou todo mundo fez assim, sempre foi assim, e sempre deu certo, por que eu não vou fazer, né? Então, deixar um pouquinho essa preguiça de lado, sair um pouquinho da zona de conforto e olhar para o outro com um pouco mais de empatia, trazendo para a minha causa o que mais eu poderia agregar dentro dos meus propósitos, das minhas possibilidades, dentro do que eu acredito, para construir, sabe? E aí eu acho que a gente faz isso que o André falou, que é um complemento. A minha fala é complemento da dele, a conexão. A gente conecta com pessoas de um número cada vez maior de tribos, onde a gente começa a criar conexões, né? Porque eu sempre digo, quando eu oriento um produtor, às vezes eu trago, olha, cara, o que você faz aqui, ó, tem um match com esse cara aqui, ó, que vocês poderiam super conversar e fazer uma collab, trazer um acessório, e aí assim você agrega, você traz, você forma uma comunidade, né? E é isso sempre que eu falo para os meus clientes, e eles se habituam com isso, né? Porque ligam e falam, Dani, estou fazendo uma coleção assim, tem alguém que você acha que poderia super contribuir aqui nesse processo criativo? Porque hoje é isso, é criar no criativo e no coletivo, né? Então, é só um complemento do que o André já trouxe aí brilhantemente, que a gente já prega aí na moda já faz bastante tempo, com os seus livros e ensinamentos, né, André? Eu amei, Dani, arrasou. Super, super, super necessária essa visão também. João. Obrigada. Mas a gente está aqui seguindo você, tá? A gente vai não dá na nave do Jedi, né? A gente tem os orientadores aí, a gente tem a teoria, e aí a gente vai aprimorando, é isso. É verdade. João? Tá, eu queria... Parabéns pela fala, André e Dani. E, Dani, eu acho que é lindo demais a forma como você pensa na minoria da minoria, porque isso é um percentual muito minúsculo do mundo que faz. Eu, com a minha marca, infelizmente, a gente não tem... Como a nossa produção é muito pequena, a gente ainda não consegue abranger tanto, porque nossa produção é assim, tipo, a gente faz 15 peças de cada design, tipo, como 15 de branco, 15 preto e 15 marrom. E já está, sabe? Mas, claro que a intenção... A gente começou a marca também faz muito pouco tempo. A marca em si, com o nome, tem 4 anos, 3, 4 anos, isso por uma marca não é nada. Mas a intenção para o futuro é exatamente isso. E agora falando um pouquinho sobre o mercado para a gente. O nosso mercado, o meu e do meu irmão, foi muito baseado, porque a gente começou o nosso trabalho com fotografia em festival de música trance. Só que a gente foi mesclando tudo. O nosso estilo, com fotografia, aí a gente falou... Aí sempre as pessoas vinham e perguntavam para a gente, onde você comprou isso? Onde você veio isso? De onde veio esse piercing? De onde veio aquilo? E aí a gente falou, irmã, está na hora de a gente criar uma marca. Em vez de falar, foi daqui, não, a gente que criou. Porque a gente já tinha essa visão de... E a gente começou... Nosso mercado é baseado pelo Instagram. A maioria das nossas vendas é pelo Instagram. Pelo nosso Instagram pessoal, pelas mensagens que eu escrevo. Então, o que é muito legal, porque acaba de uma forma... Eu tento trazer essa consciência na moda pelas minhas mensagens.
a pessoa passa primeiro pelas mensagens que eu escrevo no meu Instagram, com as coisas das fotos, as vivências, as tribos, e a partir disso ela vai pelas minhas roupas, mas com aquela consciência ética e ecológica sobre a produção da roupa. Então, eu estou falando da minha experiência pessoal com o mercado, né? Porque foi assim que tem sido. Porque eu levanto a bandeira eu levanto a bandeira do trabalho ético, eu levanto a bandeira dos tecidos orgânicos, eu levanto a bandeira da tintura natural, tudo isso porque a bandeira ecológica na moda, para mim, é muito importante. E é isso, queridos. Só mais uma coisa, eu queria falar para vocês, que estavam falando de vai ali no próximo e faz mais barato. Uma coisa que a gente produz na Índia, que é o mundo da cópia, né? Você faz uma coisa, você produz com costureiro, eles vão no Instagram, vem a foto, 2 semanas depois você vai no mercadinho ali de Pushker e você vê a mesma roupa que você produziu, tipo, totalmente mal feita, mas uma cópia do que você fez. Isso é horrível, isso é uma pena que aconteça, mas, olhando pelo lado positivo, que eu sempre gosto de ver as coisas pelo lado positivo, isso me dá muito impulso de ficar sempre criando coisa nova. Copiou? Tá bom, vou aqui, 2 semanas está ali no mercado, vou fazer outro. Isso sempre me impulsiona a criar novo, criando novo. Então, se copia, deixa ela vender a porcaria mal feita, que eles vendem ali no mercado do lado, mas a minha marca eu vou estar ali sempre criando, botando minha identidade em cima e criando coisa nova, copiou, eu vou fazer de novo. E é isso, queridos. Gente, foi incrível. João, só para falar para você, eu acho que a moda, né, e fechar aqui com o André também, né, eu acho que a gente cria um novo a partir do velho. E essa coisa também da cópia não ter qualidade, não importa. Importante que quem pegou aquela ideia, que foi talvez original, que a gente vai ter que discutir em outro painel para falar o que é originalidade, está feliz. E é isso aí que é o nosso, é legal, né? É bom, né, que chegar para todos, né? Então, eu agradeço muito, foi muito produtivo. Eu acho que temos aqui, né, o lugar de falas, o André, né, com o Jedi dele, futurólogo, né, a Dani com essas linhas verticais atrás, preto e branco, na verdade, colocando para trás esse padrão magro, porque o branco e preto, né, a verticalidade é o que é dado a ver na consultoria, emagrece, né, e a Dani está na frente, e o João também, com essa ancestralidade, na verdade, que a gente tem que nos aproximarmos cada vez mais do que nós somos mais genuínos, né, das nossas matrizes mesmo, identitárias, que eu acho que aí é o caminho também da moda brasileira, esse resgate do que é nosso, e olhar menos para fora, olhar mais dentro da gente. Eu queria agradecer, em nome do Brasil Eco Fashion Week, nós fomos muito pontuais, nós fomos muito incríveis. Aqui tem um registro de cada parte do Brasil e que acredita, né, na construção de uma imagem de moda a partir do coletivo, a partir de uma democracia, e que as marcas não somente usem esse território, esse discurso, para vender, como também dentro das suas empresas, com os seus funcionários. Isso é muito importante também. Isso é muito gratificante quando tem uma marca falando de plus size, mas dentro da sua empresa, internamente, eu, como relações públicas e da comunicação, eu vejo um funcionário preto, plus, gordo, vejo nordestino. Quando eu cheguei nessa cidade, em 2007, numa escola que me deu a primeira oportunidade, eu tirava foto com as pessoas que limpavam a faculdade, porque eles diziam para mim, eu nunca tinha visto uma nordestina professora. E é isso aí, gratidão para todos vocês. Um abraço. Jô, obrigada, querida, obrigada. Gratidão é nossa, um prazer imenso, orgulho estar aqui, um prazer conhecê-los melhor, participar, trocar ideias com vocês, e conhecer um pouquinho mais do eu de cada um de vocês e compartilhar essa emoção agora no final. Gratificante, obrigada. Gratidão mesmo, viu, gente? Obrigada. Sim, a Gabi vai pegar no meu pé, mas não foi querendo, não. Um abraço, viu? Fiquem em paz, um bom final de semana para todos e amém, tá? Um beijo.